Nosso Gabriel Sá está de volta. Deixa eu até colocar a imagem do Medina, porque o Gabi foi lá, o Gabi buscou a informação e o Gabi está de volta para trazer as informações com relação a Christian Medina do Estudiantes. Fala aí, Gabi. É isso, Vitor Boni. Que loucura, né? Pré-jogo aqui, a gente achou que a gente ia falar apenas da partida, de repente surgiram várias informações, né? Então, só para também dar uma avançada na situação do Igor Rabelo, ele já está liberado pelo Atlético Mineiro, tá? Então, tá em papo de últimos detalhes. Deve sair esse negócio, então, nas próximas horas, e ele deve viajar, então, para fazer exames e assinar contrato com o São Paulo. Do Igor Rabelo é uma situação bastante avançada. E aí, hoje pela manhã, a informação veio do Jorge Nicola dando os créditos em relação ao meia Christian Medina, do Estudiantes, né? E aí, cara, quando saiu essa informação, você fica meio assim, você fala, pô, ele foi comprado esses dias por 15 milhões de euros, né? Qual que é a condição do São Paulo fazer esse negócio? E aí eu fui atrás dessa apuração. Hoje o São Paulo formalizou uma oferta de empréstimo pelo Christian Medina, empréstimo com opção de compra. Pelo que a gente tem de informação, essa opção seria entre 7 a 8 milhões de euros, que já é um valor bastante elevado, já seria uma contratação aí das maiores da história do São Paulo. Mas, enfim, tá rolando essa conversa já pelo Christian Medina. O São Paulo enxerga um avanço com o staff do jogador, né? Então, pessoalmente com ele, né, com o staff dele, entende-se de que há uma possibilidade de sair negócio, mas é um negócio visto como complicado pela parte do próprio Estudiantes, que é quem tem os direitos do cara, né? Então, que é quem vai liberar o Christian Medina. Então, é algo que está em andamento nesse momento, o São Paulo está conversando, mas não é que está avançado, prestes a rolar. Isso não. Cara, mas é um fato que o São Paulo, então, enviou essa oferta por empréstimo. E aí estava até conversando com pessoas do clube também nos últimos minutos, né, quando saiu essa informação, e tem esse entendimento interno de que um cara como o Christian Medina eleva o patamar do São Paulo na temporada. Isso foi enviado por escrito, né? Porque é uma característica que o próprio Crespo pediu. Ele quer mais esse meia que faça quase um 10 barra segundo volante, né, famoso camisa 8. Então ele quer esse cara que possa transitar, quase um segundo Marcos Antônio que ele quer nesse plantel. E é o jogador dos sonhos do São Paulo, Christian Medina, né? Ele que foi revelado pelo Boca, grande promessa aí, então, e é um jogador que agora está na mira do São Paulo. Essa seria uma baita contratação, mas tem que ver a questão financeira, né? For nesse molde mesmo, empréstimo com passe fixado que pode virar obrigação de compra em 8 milhões de euros, eu não sei de onde o São Paulo vai tirar, mas tá aí a possibilidade então, Boni. Chama atenção os valores pelos quais ele foi negociado com o Estudiantes no primeiro momento e chama atenção, né? Também pela promessa que é o jogador também, 23 anos, revelado pelo Boca Juniors, como disse o nosso Gabriel Sá, hoje no Estudiantes, não conseguiu ainda se firmar com a camisa do Estudiantes, né? 23 jogos, 2 assistências na temporada, e o Gabriel Sá agora traz a informação de que foi feita oferta de empréstimo pelo jogador. Seria um bom reforço, né, JP? Ainda não dá para se animar, o Gabriel Sá contendo as nossas expectativas também, mas se vier, acho que é um bom reforço também para ganhar um grande espaço nesse time titular do São Paulo. Eu não sei se é um cara que vai elevar o patamar do São Paulo, Boni. Não sei se é um cara que assim, pô, o cara que chega e, acaba com o time, né? Tipo, chega e toma conta do time. Não sei se seria esse caso, porque a temporada dele ainda não foi uma temporada tão convincente assim. Ele não conseguiu se firmar tanto ainda no Estudiantes, mas é titular. Ele é titular do Estudiantes, porém teve alguns jogos que atuou um pouquinho abaixo, né? E a minha dúvida fica em relação à posição dele no gramado, porque pelo que eu tô vendo aqui nessa temporada, ele tem atuado mais pelo setor esquerdo, caindo como se fosse um meia pela esquerda. E aí eu não sei se ele atuaria assim no São Paulo, se ele atuaria um pouco mais recuado, se ele seria esse meia, talvez, como opção ao Oscar. Ele Porque o São seria Paulo. a função, talvez, né? Enfim, acho que ele seria uma opção para jogar ou na do Marcos Antônio como segundo volante, ou na do Rodriguinho como esse meia central, ou na do Enzo pela esquerda. Ele consegue jogar em 3 posições ali, porque ele é um cara que ele tem essa característica, né? Mais ofensiva, mas ele é um segundo volante barra camisa 10 e ele Sim, cai pela meia esquerda, não pela ala esquerda. Então seria exato. mais ou menos essa característica, JP. Exato, então assim, a gente vê que é um jogador que pode ser interessante, mas é um custo elevado, não sei se o Estudiantes vai liberar esse empréstimo com opção de compra,
porque é um jogador que tem sido titular nos últimos tempos, por mais que não tenha se firmado completamente no Estudiantes, ele é um cara que tá ali no elenco e tá sendo titular, então não sei se eles liberariam por empréstimo, por mais que tenha essa opção de compra, não sei se neste momento o Estudiantes liberaria o atleta, até porque o Estudiantes segue na Libertadores, né? O Estudiantes segue na Copa Libertadores, joga aí ainda a competição continental, então talvez seja um jogador que eles não queiram liberar para um possível concorrente, ainda mais por empréstimo, né? Sem ser uma compra direta neste momento. Então tem essa primeira dúvida. E a minha segunda dúvida é, ele vem, tá? É falado pro Gabriel Sá que ele vem para mudar o patamar do São Paulo. Só que será que ele seria titular? Analisando o time titular do São Paulo com todos à disposição, será que ele tiraria a vaga de Bobadilha, de Marcos Antônio ou de Oscar? Eu acho difícil. E também o nível que o Rodriguinho tá jogando nos últimos jogos, também acho que o Rodriguinho, cara, ele vai precisar mostrar muito futebol para jogar no lugar do atleta do São Paulo. Então, eu fico pensando só nessas questões, mas é claro que o São Paulo precisa também ter um elenco. Até semana retrasada a gente falava que o Oscar precisava de um reserva, porque o Rodriguinho ainda não tinha se firmado no time titular do São Paulo. Nos últimos jogos ele melhorou bastante o nível, mas, querendo ou não, ainda é uma incógnita, né? O Rodriguinho precisa ter uma sequência maior. E o Medina poderia ser uma opção para jogar ali realmente nessa função do Oscar, para o São Paulo não precisar ficar improvisando o Alisson naquela função, ou também quando perder o Marcos Antônio, ou quiser poupar o Marcos Antônio, porque o São Paulo tem um calendário também ainda muito cheio, mesmo com a saída na Copa do Brasil, precisaria talvez de uma opção em relação ao Marcos Antônio. Acho que se vier por empréstimo, dentro dos moldes que o clube consegue pagar, acho interessante, Boni. Acho um movimento interessante do São Paulo no mercado. Claro que é um jogador de custo muito alto, mas o empréstimo com opção de compra eu acho que se enquadra assim na realidade atual do clube. Mas volto a dizer, acho difícil o Estudiantes topar esse negócio.